Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Waze Nurse e hoje vamos conversar com vocês sobre montagem do equipo de PVC. Então, já queria adiantar para vocês aqui que existe um bônus para quem é inscrito, tá? Para quem também não é inscrito, esse bônus vai ficar valendo hoje também. Lá na descrição desse vídeo existe um link para você ter acesso ao melhor guia de bolso para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, vai lá e já veja isso. Não vai perder sua oportunidade, hein? Então, vamos começar. Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte: o equipo de PVC ele é totalmente diferente do equipo de soro qualquer. Por que isso? Seguinte, o equipo de PVC ele tem um formato de Y, tá certo? Esse formato de Y dele é o seguinte, por que ele tem esse formato? Na ponta de cima aqui, ó, é onde vai ficar o soro, beleza? Essa ponta maior aqui é onde vai ser conectado no seu paciente. E essa outra aqui, essa outra via, é onde você vai fazer a leitura da coluna d'água. Aguenta aí, você precisa saber isso primeiro. Já vou explicar tudo com mais clareza. Quais são os materiais aí que você precisa ter em mãos para realizar isso? Então você precisa ter o equipo de PVC próprio, você precisa ter o soro fisiológico, papelzinho de identificação, fita, luva e régua. Tranquilo? Após isso, você vai identificar, certo, o seu sorinho de PVC. O que você vai colocar nessa sua identificação? Você vai colocar nome do paciente, certo? Quem está preparando, além de identificar que aquilo é para uso exclusivo do PVC. Não é para colocar medicação ali, é só para fazer a leitura do PVC. Em seguida, você vai proceder com a retirada do ar do equipo, né, preenchendo ele de soro. Então, preenche todas as vias dele. Isso não tem segredo. Aqui está novamente a nossa bandeja com todos os materiais. O que tem de diferente? Nota que ali ao lado da fita crepe você tem uma fita agora métrica. Então, essa fita métrica aí é o nosso pulo do gato para aferir o PVC. Posterior a isso, apresenta-se ao paciente, explica o procedimento que vai ser feito, zera o decúbito dele, tá? Deixando em 0 grau, para que a gente consiga fazer uma medida. Que medida é essa? Espera aí que eu já vou contar que medida é essa. Em seguida, para adiantar, já deixa o sorinho pendurado no suporte de soro, beleza? Feito isso, o paciente tem que estar em decúbito 0. Você vai elevar o braço dele e aí você vai colocar essa régua num ponto que chama eixo flebostático. O que vem a ser esse eixo flebostático? Esse eixo flebostático ele nada mais é, ele se encontra em qual ponto de verdade? Então ele se encontra na linha média axilar com o quarto espaço intercostal. Aqui é o seu eixo flebostático. Feito isso, meu querido, você vai encontrar o seguinte: essa régua ela possui uma bolha, tá, dentro desse medidor. Se a bolha, essa é uma régua de nível, se a bolha ela está deste lado ou deste, significa que não está em equilíbrio, correto? Então, para estar em equilíbrio, a bolha precisa estar centrada. Achando o ponto zero do seu paciente, você vai marcar esse ponto zero aqui, ó, beleza? No seu equipo, no seu suporte de soro. Marca o ponto zero no suporte de soro. Pega uma fitinha e passa a fita aqui assim, ó, marcando, para você saber que ali é o seu ponto zero. Veja bem, hein? Tô te ensinando a montar isso do zero. Olha aqui a bolinha de ar que eu falei para você. Então tem que estar no meio para que você consiga saber que o seu paciente está no ponto zero, no ponto de equilíbrio.
uma outra visão aqui, ó. Aí alguns dos alunos que têm um olhinho muito bom vão falar o seguinte: professor, tem coisa errada aí. Você falou que era no ponto 0. Por que a fita está no ponto 10? É o seguinte, isso daqui já tinha sido montado antes. Assim como se você for fazer uma outra leitura, né? Isso daí já vai estar montado. Então, o ponto 0 nem sempre vai coincidir realmente com o número 0 da fita. Achar o ponto 0 significa o que então, se não coincide com o número da fita? Uai. Então, achar o ponto 0 na verdade significa que a bolinha tem que estar no meio, indicando o equilíbrio. E eu vou assumir então que o ponto 0 está no 10. Beleza? Então, qualquer número que eu achar agora posteriormente na minha aferição da PVC, por exemplo, se eu achar o número 18 na aferição de PVC, vai realmente ser 18? Não, vai ser 18 menos 10, que vai dar 8, óbvio. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o ponto de equilíbrio está no 10 e não no 0. Ah, e se tivesse no 0, tem que tirar alguma coisa? Aí, lógico que não, certo? Então, às vezes você pode pegar o equipo já montado desse jeito, tá? E você só tá indo lá para fazer a aferição e o ponto 0 não bater no 0. Ah, bateu no 10. Considere o 10 como ponto 0 e subtrai ele depois do valor que deu na sua aferição. Muito simples de entender isso. Em seguida, o que a técnica de enfermagem aqui está fazendo, né? Vou desenhar para vocês aqui para que fique mais claro isso. Então, ela foi lá, deixou o paciente deitado a 0 grau, colocou a régua, achou o ponto 0. Assim que ela achou o ponto 0, ela marcou aqui, ó, marcou lá no suporte de soro. Após ela ter marcado no suporte de soro, ela pega a fita graduada dela, estica e coloca lá no ponto 0. O 0 no ponto 0. É a primeira vez que ela está montando. Quero que isso fique bem claro. Então ela coloca o 0 no ponto 0, certo? E passa uma fita para prender. A parte de cima, ela deixa bem esticada e passa uma outra fita aqui para prender a fita graduada. Beleza? Agora, não vai cometer o erro de deixar essa fita toda torta assim e prender ela mesmo desse jeito. Por quê? O que vai acontecer? Na hora que você for fazer a leitura da coluna d'água, vai dar um valor errado, porque a fita não está esticada. O valor vai dar errado. Então, por favor, hein? Fita sempre esticada. Olha lá, ela colocando agora o equipo. Então, primeiramente ela foi e prendeu a fita, beleza? Depois dela ter prendido a fita, ela vai colocar agora o que? O equipo. Então, lembra-se que eu falei o seguinte: o equipo ele tem um formato de Y, beleza? O equipo tem um formatozinho de Y. Deixa eu desenhar novamente aqui, ó. O equipo tem um formatozinho de Y. Esse Y, finalzinho, você vai colocar ele no ponto 0 e a parte distal você vai ligar lá no paciente. Ou seja, a parte maior vai ser conectada no paciente. Em qual lugar que vai ser conectado? No catéter venoso central. Certo? E aí, depois de você ter colocado no ponto 0, passa uma fita aqui para manter isso daqui preso. Uma outra coisa importante também, o equipo ele precisa estar esticado junto com a fita. Não adianta você deixar a fita super esticada e colocar o equipo assim, ó, todo tortuoso, certo? A leitura vai dar errada. Então, estica a fita e estica o equipo e passa, né, uma fitinha prendendo ele aqui. Beleza? Muito simples de entender isso também. Olha lá ela conectando o equipo da parte de cima. Tá, agora já acabei de fazer tudo isso, né? Acabei de fazer tudo isso. O que eu faço agora? O seguinte, o equipo de Y está conectado no paciente.
Aqui em cima você tem o soro. E aqui, ó, é essa parte, tá? Isso é essa parte. Deu para entender? Então, essa parte que não está conectada ao soro e que também não está conectada ao paciente que está sozinho, é essa parte aqui, ó. Beleza? Em seguida de todo esse procedimento, você vai fechar a roldaninha do soro. Que essa roldana é aquele dispositivo que tem uma bolinha. Baixou ele para baixo, ele fecha. Tranquilo? Roldana tem que estar fechada. Após a roldana estar fechada, você vai abrir esse clamp azul, beleza? E em seguida tirar a tampa. Então abre o clamp azul e tira a tampa. Assim que você abre o clamp azul e tira a tampa, o soro que estava nesta coluninha, ele começa a descer e ele começa a ir em direção ao paciente. Beleza? E aí, na medida em que ele parar na régua, parou aqui, ó, não está descendo mais para canto nenhum. Parou no número 18, por exemplo. Então, 18 é o número da PVC dele, lógico, lembrando que você vai ter que subtrair dos 10. Muito simples isso, tá? Outra coisa importante que eu quero comentar aqui com você. Às vezes, você vai conectar isso daqui no paciente, essa parte mais distal, tá? E existem outras conexões, existem outras medicações. É importante que as medicações estejam todas fechadas vias dela, tá? Porque senão, ao invés do soro que está descendo entrar diretamente para o paciente, ele vai começar a subir em outro soro, vai para as bombas, vai, né? Não vai para o paciente. Então é importante que tudo esteja fechado, esteja aberta apenas a via do paciente. Muito simples isso. Vamos continuar aqui, ó. Beleza? Aqui ela está procedendo então com uma higienização, né? Uma asepsia. É óbvio que eu não posso pegar esse algodão, tirar a tampa e conectar bem na onde eu vou colocar a pontinha do soro, senão eu vou estar contaminando. Ela está limpando por fora. Beleza? E o que eu tinha comentado anteriormente, olha aqui, ó, eu tinha comentado isso anteriormente. Imagine que aqui é uma outra medicação. Isso tem que estar fechado. E aqui, ó, onde ela está conectando, tem que estar aberto só para o paciente. Beleza? Porque é o seguinte, se eu deixo aberto essa outra parte aqui, ó, deixei aberto e começo a infundir o sorinho da PVC, esse soro, ao invés dele ir para o paciente, ele vai fazer o seguinte, ele vai começar a refluir no equipo, que não tem nada a ver, e aí vai dar um valor que não existe. Beleza? É uma dica aí. Então, olha aqui a via distal sendo inserida no paciente, essa via maior, tranquilo. E aqui está o seu PVC montado. Então, muito simples, né? PVC montado, conectado no paciente, faz o quê? Fecha a roldana, abre clamp e abre tampinha. O soro começa a descer, aonde o soro parar, é ali que vai estar o valor da sua PVC. Tá bom? Agora, vamos imaginar hoje que você acabou de montar e realmente esse paciente está o ponto zero dele no ponto zero. Tá? O ponto zero coincide com o ponto zero. Então, se der 10, eu vou considerar 10. Agora, se você não acabou de montar, está indo lá ferir a PVC, você fez a medição do eixo flebostático, está dando no número 10 o ponto zero, então você vai considerar o seu marco zero como 10 e vai subtrair depois no final. Beleza? Aqui está ela demonstrando a abertura do clamp e a retirada da tampa, e com isso o soro começa a descer e vai em direção ao paciente. Muito simples. Olha aqui o sorinho descendo, tá? Até chegar no número 18. No nosso caso, a gente tinha observado que o eixo, o ponto zero estava no 10. Então, ela está fazendo 18 menos 10, obteve o valor de PVC de número 8. Agora, rapidamente, hein? Só para a gente finalizar aqui. Existe algumas terminologias como hipervolemia, hipovolemia,
né, ou normovolemia. A hipervolemia a gente vai considerar para PVC então acima de 11, a hipovolemia para PVC abaixo de 5 e a normovolemia entre 6 e 10. Lógico que existe diversos números de referências e aí você vai ter que verificar qual que é trabalhado aí na sua instituição, tá bom? Hipervolemia, então quer dizer que o paciente está retendo muito líquido, está com grande volume circulante, tá bom? Existem outras aulas para explicar realmente o que a PVC em si ela consegue identificar. Não é apenas um número, tá? Isso que eu quero que você entenda. Que não é apenas realizar a PVC, deu número tal, só isso. Não, não é só isso. Por trás disso existe, às vezes, até alguns pré-diagnósticos do que isso pode ser, tá? Então, posteriormente, a gente vai trazer uma aula falando sobre isso também, tá? Explicar como que é a inserção do catéter central, em qual posição do coração ele fica, né? O que você consegue identificar com a aferição dessa PVC. Isso que eu mostrei para vocês aqui hoje é apenas uma PVC que é realizado com coluna d'água. Existe a PVC que ela é realizada então com uma parte. Deixa eu tentar trazer um nome mais simples de vocês entenderem aqui. A PVC que ela é ligada num transdutor eletrônico e aí ao invés de ser na coluna d'água, ela vai aparecer no monitor do paciente. Então é muito mais moderno, vamos dizer assim. Beleza? Mas os dois têm a mesma função. É diferença entre o outro que os valores de referência deles divergem, tá? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. E não se esqueça, vai lá, se inscreva no canal, assina, né, o nosso canal, ativa o sininho de notificação. E não vai esquecer daquela dica que eu dei para você. Desce lá na descrição do vídeo e já veja agora o bônus que eu estou deixando para vocês. Um abraço, um prazer em tê-los aqui e até mais.